Bom dia, terceiro ano! E olha nós aqui para começarmos mais uma semana, né, gente? Hoje é segunda-feira, tá bom? E vamos começar a nossa aula falando com o Papai do Céu. Vamos fazer aquela oração de agradecimento pelo fim de semana que Ele nos deu e por mais uma semana que está começando, não é? Vamos lá fechar os nossos olhinhos, cruze suas mãozinhas e vamos falar com o Senhor, tá bom? Vamos lá! Senhor Jesus, muito obrigado por mais um fim de semana que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Pai, pela nossa casa, pelo nosso alimento. Nós queremos te agradecer pela vida dos nossos amiguinhos, pela vida dos professores, pela nossa escola, pela vida do papai e da mamãe. E nós queremos declarar, Senhor, que nós te amamos, Pai. E queremos te pedir que fique conosco em mais essa semana que está se iniciando. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, terceiro ano. E então, terceiro ano, como é que vocês estão? Estão bem, gente? Graças a Deus, né? Estão se cuidando, estão higienizando as mãos, lavando com água e sabão. Olha, hoje é dia 22 de março e é dia da água, né? Lá no final a professora vai falar um pouquinho, tá bom? Sobre o dia da água, mas é muito importante que você faça a higienização das suas mãos com água e sabão, depois use o álcool gel quando tiver oportunidade. E sempre que for sair, não esqueça de colocar sua máscara, tá bom? E fala, papai, mamãe, por favor, não vão sair sem máscara, tá bom? Tem que dar esse toque aí no papai e na mamãe, tá bom? Então vamos lá para o nosso versículo da semana. Vocês lembram que semana passada nós falamos, né, sobre José? Você ouviu a historinha que o pastor contou? Você já fez a sua atividade de ensino religioso? Lembrando, tá, gente? Que todas as atividades que vocês estão fazendo de ensino religioso ou educação cristã, como a gente costuma dizer, elas serão para contabilizar nota para o primeiro bimestre. Então organizem, guardem suas atividades, tá? Que tão logo a gente volte para a sala de aula, nós estaremos fazendo a colagem no caderno e a professora vai fazer a correção em cima do cronograma semanal que a gente está passando da atividade cristã para gerar nota para o primeiro bimestre, tá bom, terceiro ano? E essa semana nós vamos falar sobre Moisés e as 10 pragas. Você já ouviu falar, as pragas do Egito, né? Alguma vez você já ouviu falar, você conhece a história de Moisés? Eu vou falar para você o versículo da semana, que nós vamos passar a semana inteira falando sobre esse versículo. E quando for na sexta-feira, o pastor vai trazer a historinha para você, tá bom? Sobre Moisés e as pragas do Egito, as 10 pragas, tá? O versículo diz o seguinte: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Tá lá em Êxodo 7:3, tá? Pegue sua Bíblia, procure, dê uma olhadinha para que você venha aprender esse versículo, tá bom, terceiro ano? E agora nós vamos para a nossa chamadinha do dia. Tá, espero que estejam todos presentes. Tá todo mundo aí, gente? Ai, que legal! Parabéns, terceiro ano é top! Vamos lá começar a nossa chamadinha, tá? Atenção, porque eu vou chamar o seu nome, hein? Ana Beatriz Cordeiro, Ana Beatriz Batista, tudo bem, Ana? Arthur Leão de Oliveira, Caio César Almeida, Carla Andréia dos Santos, Carla Beatriz Dutra, oi Carla, Esther Ribeiro, Gabriel Henrique Maia, Júlia Maria Costa, Lara da Silva Martins, tudo bem, Lara? Letícia Penaforte, Lucas Davi de Andrade, tudo bem, Lucas? Manuela Cruz Noronha, Pablo Christian de Oliveira, Pedro Davi Silva, tudo bem, Pedro? Pedro Lucas Farias, Sofia de Souza, tudo bem, Sofia? Vinícius Caleb Paiva, Wellington Farias, Radassa Thaís de Carvalho, tudo bem, Radassa? Nicole, corta aqui, pastor.
Nicolas Guilherme dos Santos, Antony Ravi Queiroz. Tudo bem, Antony? Olha, está todo mundo presente. Parabéns! Vamos lá para a nossa aula de segunda-feira. Nós vamos falar. Abra aí o seu livro na disciplina de língua portuguesa, tá bom, gente? Lembrando que nesse primeiro bimestre nós estamos usando o livro volume 1 ou módulo 1, mas está escrito volume 1, tá bom? Você vai abrir aqui na sua disciplina de língua portuguesa, que é a primeira disciplina. Ela tá, se você procurar pela corzinha aqui no fim da página, é um verde escuro, uma espécie de verde escuro, tá bom? E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre substantivos. Acompanhe comigo aqui no quadro os substantivos próprio e comum, tá bom? Você vai aprender a diferenciar qual é o substantivo próprio, qual é o substantivo comum, tá bom? Para isso, nós vamos relembrar o que é substantivo. Lembra que logo no comecinho nós estudamos um pouco sobre antônimos, aí depois veio os substantivos, né? Aqui no comecinho do nosso livro. E o que é substantivo? Alguém consegue lembrar? Alguém? Sofia? Olha, Sofia, muito bem. Vamos relembrar o que é substantivo, o que são substantivos, né? Vamos lá, o que seria substantivos, né? Só relembrando, são palavras que dão nomes a seres, objetos, lugares e sentimentos. Esses substantivos, eles se dividem em comum e próprio, tá, gente? Vamos lá para o exemplo de comum. Substantivo comum, meninas, né? Porque o substantivo, eles são as palavras que dão nomes a seres. Menina é um substantivo comum, tá bom, terceiro ano? E o próprio, professora? O próprio é o nome que essa menina recebe. No caso, meninas, aqui nós temos o exemplo de duas meninas. O substantivo próprio, Arabella, que está lá no nosso texto, tá bom? E Maria, que também é o nome da prof, Maria Silene. Então, o substantivo próprio é o nome que nós recebemos. O comum, no caso, menina, menino, homem, mulher. Aí o próprio são os nomes que essas pessoas recebem, né? E fala mais o seguinte, que os substantivos, eles dão nomes a lugares. Um exemplo de substantivo comum de lugar, país. País é um lugar, certo? E o substantivo próprio de lugar, eu coloquei Brasil, porque país, aí Brasil, que Brasil é o nosso país. Brasil é o nome que recebe esse país, tá bom? Então, recapitulando, o substantivo comum, menina ou meninas, e o próprio é o nome que essa pessoa recebe, que aquele lugar recebe o nome de algo, né? Alguém colocou o seu nome, por exemplo. Papai e a mamãe escolheram o seu nome. Quando você nasceu, o médico falou, é menina ou menino. Aí o papai e a mamãe, até então você era um substantivo comum. Aí o papai e a mamãe veio registrar você, escolheu esse lindo nome e disse, não, o nome dela vai ser Ana Beatriz. Aí você já é o substantivo próprio, porque você já recebeu um nome, tá bom? Vamos acompanhar a leitura aqui no nosso livro, aqui na página 31, tá bom, gente? Que vai explanar um pouquinho do que eu já falei. Ele diz o seguinte, na verdade, aqui ele já começa com a atividade, que tem a primeira, que pergunta o seguinte, que nomes aparecem no poema? Lembra que vocês fizeram a leitura de um poema, né? Na página anterior? Pois é. Aí você vai colocar aqui, que nome aparece no poema? São 3 nomes próprios, tá bom? Você vai procurar lá os nomes, 3 nomes próprios, tá? No título do poema, qual é a palavra que se refere a esse nome de maneira genérica? A maneira genérica é a maneira do substantivo comum, tá bom? Você vai procurar lá, meninas, tá bom? Ele diz aqui, olha, tanto
meninas quanto Arabella, Carolina e Maria são substantivos, pois são palavras que nomeiam as pessoas. Menina é a forma genérica que se refere a alguma pessoa ou a alguém, certo? Arabella, Carolina e Maria são as formas específicas, que são os nomes próprios, né? Leia a classificação. Você vai fazer a leitura aqui no seu texto, que está aí no seu livro, tá bom? Na página 31, tá bom, gente? Aí ele diz o seguinte: menina em substantivo comum, que foi o que nós vimos aqui. Arabella, Carolina e Maria são substantivos próprios. Aí ele diz: substantivos comuns são palavras que dão nomes a todos os seres de uma mesma espécie. Por exemplo, cidade, país, menina. Aí ele diz aqui embaixo: os substantivos comuns, isso é muito importante, viu, gente? Eu já recebi muitas atividades em que as pessoas, vocês estão confundindo. Olha que informação interessante. Os substantivos comuns começam com a letra minúscula. Veja aqui no exemplo. Meninas é o substantivo comum. Ela começou com letra minúscula. País começou com letra minúscula. Aí olha a segunda informação. O substantivo próprio são palavras que nomeiam seres únicos. Por exemplo, aí ele traz no caso dos lugares, aqui o exemplo: Belo Horizonte, Brasil, Maria, o nome de pessoa, né? Os substantivos próprios, gente, eles sempre vão ter as suas iniciais com letra maiúscula, tá bom? É nome de pessoa com letra maiúscula, nome de países com letra maiúscula, é o nome de um lugar, um endereço que você vai colocar, o endereço da minha casa, é sempre iniciado com a letra maiúscula, porque eles são substantivo próprio, tá bom? A atividade tá bem facinha, porque essa semana nós vamos começar a receber os trabalhos, tá bom? Então a professora está colocando pouca atividade a pedido, né? Porque nós temos o trabalho também para entregar, então eu sei que fica sobrecarregado, então essa semana vai ter pouca atividade. Vocês já viram aqui a primeira e a segunda questão, certo? Aí nós temos a terceira questão, onde diz o seguinte: releia as duas primeiras estrofes e anote no quadro os substantivos próprios e o comum. Aí ele te dá o espaço do próprio e do comum. Aí você vai identificar quais são os substantivos próprios, quais são os substantivos comuns e vai colocar aqui no quadro, tá? E a nossa atividade segue aqui na página 32, tá bom? E na página 33, somente até aqui, tá? Da página 31 até a página 33, tá? Essa é a nossa atividade de língua portuguesa, onde nós aprendemos o que é um substantivo comum e o que é um substantivo próprio. Me diga aí uma coisa, o seu nome, ele é o quê? Substantivo próprio ou comum? Responde aí para a prof lá no PV, tá bom? Olha, essa foi a nossa aula de língua portuguesa, mas já pega o seu caderninho de matemática, porque a gente vai já começar a nossa aula de matemática, tá, gente? Então vamos lá, abrir o nosso livro de matemática. Qual a página, prof? Aqui na página 50, no capítulo 3, tá bom, gente? Nesse capítulo nós vamos estudar chance, olha o que está aqui no nosso quadro, né? Chance, tabelas e gráficos. Olha que legal, gente, esse assunto é maravilhoso. Então, nós vamos explanar um pouquinho, começar aqui na nossa página 51, como seria a probabilidade, a chance de acontecer algo, né? Nós vamos ler o que traz aqui na troca de ideia. Acompanhe a leitura aí na sua página 51, tá bom, aluno? A professora Bianca criou uma maneira divertida e diferente para formar grupos com alunos. Ela organizou alguns alunos em uma roda em volta dela. Depois, com os olhos fechados, apontou para 4 alunos que estavam na roda. Esses 4 alunos formam um grupo. Observe aqui na imagem que está aí no seu livro, tá bom? São 12 alunos no total. 4 estão de camiseta verde e 8 de camiseta vermelha.
Ao formar um grupo com 4 alunos, a chance da professora escolher um aluno de camiseta vermelha é maior do que a de escolher com os que estão de camiseta verde. Então, gente, é aí que entra a chance, as probabilidades, as possibilidades. Como você vê aqui no desenho, qual é a possibilidade que tem da professora escolher? Digamos, como tem mais alunos com as camisetas vermelhas, então a probabilidade, a chance dela escolher mais alunos de camiseta vermelha, há mais chance do que dos que estão com as camisetas verdes. Por quê? Porque existem mais alunos que estão utilizando as camisetas vermelhas, né? E menos alunos com as camisetas verdes. Então, se tem mais de camiseta vermelha, possivelmente, quando ela fechar os olhos e apontar escolhendo, é provável que ela escolha mais alunos que estejam de camisetas vermelhas, ok? É aí que nasce a chance, a probabilidade, as possibilidades, tá bom? Veja aqui na nossa próxima página, que já vai iniciar com essa questão, aqui na página 52. Diz o seguinte: Ricardo lançou um dado igual ao apresentado aqui na foto, tá bom? Quais são todas as quantidades de pontos que podem sair na face voltada para cima? Você já deve ter visto um dado, né? Quando a gente joga o dado, ele vai cair de algum lado. E em todos os lados sempre tem algum pontinho. Alguns têm 4, são 4, outros só tem 1, outros têm 6, outros têm 3, né? Então, de alguma forma, quando ele jogar o dado, ele vai cair em alguma face, certo? De algum lado. E quais são as probabilidades? Quais são os números que vão sair? Professora, eu não sei. Gente, as probabilidades são o 1, a face com 2, a face com 3, a face com 4, a face com 5 e a face com 6. Porque a probabilidade é que caia qualquer um deles, ok? Aqui na sequência, nós temos a número 2, que diz o seguinte: em uma moeda de R$1, nós temos 2 faces, né? Aí você pega uma moeda aí na sua casa, joga para cima, que ele pergunta o seguinte: qual é a probabilidade? Olha o que vai aparecer aqui. Vitor vai jogar essa moeda para cima e observando a face que vai sair. Quais são os resultados possíveis, no caso, entra a chance aí no caso, quais são os resultados possíveis de se obter ao jogar a moeda? Não tem para onde correr. Ou vai cair cara ou vai cair coroa, porque uma face é cara e na outra face é coroa. Então, a probabilidade é que caia uma das duas. Aí você vai responder, a probabilidade é que caia ou face ou coroa, tá bom? Aqui na terceira questão, percebam que tem aqui algumas bolinhas, aí no livro de vocês, na terceira questão. E ela diz o seguinte: estas bolas coloridas estão dentro de uma caixa, certo? Percebam que tem várias cores, né? Carla tirou uma bola dessa caixa sem olhar. Quais são as cores que essa bola pode ter? Percebam que aqui nós temos 4 bolas verdes, certo? Depois nós temos 3 bolas azuis. Depois nós temos 2 vermelhas e uma amarela. Então, quais seriam as chances colocando na ordem crescente, usando as cores? Aí você vai colocar a primeira. Quais são as cores que mais tem? Verde. Então, a primeira chance que ela teria de tirar uma bola sem olhar aqui seria a vermelha. Porque é que tem mais quantidade dentro da caixa, né, gente? A segunda possibilidade de cor seria a azul, porque a azul tem 3 bolinhas. E a terceira possibilidade seria a vermelha, porque a vermelha tem 2 bolinhas. E a última possibilidade é a que tem menos, que no caso seria a amarela, tá bom? Então a chance, a probabilidade, ela é assim. Se tem, por exemplo, na moeda, só tem 2 jeitos, ou vai cair cara ou vai cair coroa. No dado, vai cair, ou vai sair a face com 1,
a face com o 2, a face com o número 3, a face com o 4, com o 5 ou com o 6, porque é o que tem lá no dado. No caso das bolinhas, ela pode tirar ou a verde, que é a que mais tem quantidade, seria a primeira opção, porque é que tem a maior quantidade. A segunda opção seria a azul, né, que tem 3 bolinhas, seria a segunda maior quantidade, seria a cor azul. A terceira maior quantidade seria o quê? A vermelha e por último a amarela, que só tem uma. Então é dessa forma que acontece a chance, a probabilidade de acontecer algo. Aí você vai fazer a questão a partir da página 52, tá, gente? 53, ela vai se estender até a página 56. E toda atividade, ela está relacionada a chances, probabilidades, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, é só você pedir para a mamãe e para o papai fazer uma foto e enviar para a professora. Mas no decorrer da nossa aula, durante a semana, a gente também vai ter, no caso, falando sobre tabelas. Nós montamos aqui uma tabela, uma pequena tabela com o seu nome, tá? O nome de alguns, não deu para colocar o nome de todo mundo, tá? Isso aqui seria a tabela. Essa seria a tabela com o nome de alguns. E ao lado seria o gráfico. Isso aqui a gente vai ver de forma mais específica lá na próxima aula. Mas só para demonstrar aqui para vocês como seria fazer a leitura de um gráfico. Aqui nós já montamos uma tabela, que você mesmo pode montar aí na sua casa, uma tabela, tá bom? Pode usar o nome de pessoas, aí você pode usar nome de animais, você pode usar o que você quiser, de produtos, tá bom? Nós colocamos aqui alguns nomes de alguns alunos, de 1 até 10. Aí lá no nosso gráfico, onde nós vamos montar a torrezinha do gráfico, nós vamos fazer o seguinte, nós temos que ter a orientação de algumas perguntas. Por exemplo, quantos alunos nós somos? Aí nós vamos contar. 1, 2, 3, eu sei que tem até o 10, né? Quantos alunos nós somos? 10, só um exemplo. Aí como que eu montaria o meu gráfico? Eu faria a torrezinha aqui no 9? Em terceiro ano, aqui no 9? Não, por quê? Porque, professora, nós somos 10 alunos, então a minha torrezinha, ela vai se estender até o número 10, tá bom? Eu começo aqui do 1, tá vendo? A gente faz a torrezinha até o número 10, tá? Porque nós somos 10 alunos. Aí você teria que ter algumas perguntas, um questionário. Aí o próximo, quantas meninas e meninos nós temos na sala? Aí nós vamos verificar, né? Meninas. Vou colocar um Mzinho bem aqui embaixo. Aqui seria o total de alunos, tá, gente? Total de alunos, vou colocar TA, que é total de alunos. Aqui no canto seria meninas e aqui meninos, tá? Para a gente poder subir a nossa coluna. Quantas meninas nós temos aqui na nossa tabela? Vamos contar. Eu tenho a Ana, eu tenho a Esté, eu tenho a Lara, eu tenho a Manuela e eu tenho a Sofia. Vamos contar quantos deram? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, eu tenho 5 meninas. Aí nós vamos ver onde está o número 5. Tá vendo onde ele está direcionado? Aí a gente puxa. Olha aqui, número 5, eu puxo um novo gráficozinho aqui, uma nova torrezinha, tá? E aqui a gente pode pintar da cor que a gente quiser, tá bom? E quantos meninos? Professora, nem precisa contar, porque se nós somos 10, já deu 5 meninas, certo? Então, logo, eu vou ter 5 meninos. Aí a gente faz a torrezinha na mesma altura das meninas, tá bom? Digamos aqui, olha. Aí nós poderíamos ter várias questões. Quantas meninas, quantos alunos fazem aniversário em fevereiro? A gente poderia fazer um questionário e em cima disso a gente monta o gráfico, tá? Usando os números disponíveis na nossa lateral e aqui ao lado, aqui embaixo, a gente vai colocar, no caso, os questionários. A gente não vai escrever a pergunta, mas aí a gente pode assimilar pelas iniciais. Aí poderia colocar:
Quantos alunos fazem aniversário em fevereiro? Aí a gente ia ver a data de aniversário de cada um. Aí aqui, digamos que 3 alunos fazem aniversário. Aí eu venho aqui no número 3, meço o tamanho, aí faço a minha coluna aqui no 3. E, prof, eu acho que passou. O 3 é um pouquinho mais embaixo, tá bom? Aí a gente apaga e faz aqui conforme a altura do 3. Tá bom? O gráfico geralmente ele vem assim, cada número, tá bom? Aqui do lado, e a gente vai fazendo as colunas conforme a quantidade da pergunta, conforme a resposta que a gente dá para a pergunta que a gente faz. Por exemplo, quantos alunos fazem aniversário em agosto? Se já tem 3 que fazem aniversário em março, digamos que o restante todo fizesse aniversário em agosto, né? Aí o que iria acontecer? Se eu já tenho 3, então eu tenho 10 no total. 3 fazem aniversário em agosto, então sobraram quantos? 7, muito bem. Aí eu ia olhar aqui o número 7, ia ver a direção dele e eu ia fazer o quê? Olha aqui, mais uma coluna. Tá bom, gente? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Isso aí é só para vocês já ir ficando com gostinho de quero mais, tá? Porque na próxima aula vai vir tabelas e gráficos, que é muito legal interpretar tabelas e gráficos, construir tabelas e gráficos, tá bom, terceiro ano? Gente, hoje, dia 22 de março, é o dia da água. E é um dia muito importante, né? É um dia... Não só hoje, mas todos os dias a gente tem que ter a consciência de usar a água de forma adequada, de forma correta, não jogar lixo na rua, porque quando chove esse lixo vai parar lá no igarapé e vai poluir os nossos rios, né? E o que você vai fazer nesse dia 22 de março, que é o dia da água? Olha que legal! Você vai assistir esse vídeo que a prof vai colocar, tá bom? Quando você terminar de assistir o vídeo... Dia Mundial da Água. O Dia Mundial da Água é comemorado no dia 22 de março. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 21 de fevereiro de 1993. A água é uma substância essencial para que haja vida na Terra. Desse modo, cuidar das fontes de água é fundamental para a nossa sobrevivência. O planeta Terra é rico em água. Cerca de 70% da superfície do planeta é coberto por água. Porém, a maior parte dessa água é salgada, em torno de 97%, sendo imprópria para o consumo humano, havendo apenas cerca de 3% de água doce. E dessa água doce, a maior parte, em torno de 71%, está presente na geleira, calotas polares e no topo das montanhas, ou seja, água congelada. 18% são subterrâneas, 7% estão presentes nos lagos e cursos de água e 4% na umidade do ar. Com isso, podemos perceber que há uma pequena quantidade de água doce disponível para o uso humano. A água é essencial para a sobrevivência da vida no planeta, colabora com os ciclos naturais e é fundamental para a produção de alimentos. O ser humano, por exemplo, é formado em grande parte por água, cerca de 70% do nosso corpo. A água faz parte do nosso dia a dia, sendo essencial para todos os seres vivos. O que seria de nós se não tivéssemos água para beber, para cozinhar e tomar banho? Seria horrível, não é? Pois é, a água possui grande importância na vida das pessoas e de todos os seres vivos, e por isso devemos preservar esse bem tão valioso. Pequenas atitudes são essenciais para a preservação dessa fonte de riqueza da natureza, bem como de todo o planeta. Não devemos jogar lixos nos rios, nos lagos para não contaminar a água. Devemos evitar banhos longos. E quando estivermos escovando os dentes, devemos fechar a torneira para não desperdiçar a água e reutilizar a água quando for possível. Se cada um de nós fizer sua parte, já estará contribuindo para o bem do planeta e de todos nós. E aí, terceiro ano, assistiram o vídeo? Que bacana, né? O que você vai fazer agora?
você vai fazer uma produção textual sobre o que você assistiu, sobre o Dia da Água, sobre o quanto é importante a gente preservar a nossa água, tá bom? O que você entendeu do vídeo, você vai passar para o papel, vai produzir esse texto. Professora, onde é que eu vou produzir? Lá no caderno de língua portuguesa, tá? Depois manda a foto para a professora, tá bom? Que a professora faz a correção. Então hoje, segunda-feira, dia 22, Dia da Água, é um dia muito importante, tá, gente? E a gente finaliza a nossa aula, tá? Fazendo menção a esse dia. E espero que todos vocês estejam bem, que logo, logo a gente possa se encontrar, tá bom? Aqui na escola, em nome de Jesus, tá? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tchau, terceiro ano!